Eu vou falar sobre a escolha da via aérea que você vai fazer no paciente vítima de trauma. Falar em atendimento inicial a trauma, a letra A é estabilizar a via coluna cervical e avaliar a via aérea. Então você tem que garantir a via aérea natural do paciente. A melhor forma de avaliar é através da fonação. A fonação está preservada. Você responder uma pergunta, ela está pérvia, então você passa para uma segunda pergunta. Se a via aérea não está pérvia, então você tem que afastar a possibilidade de um corpo estranho. Então a queda da base da língua, passando por redução do nível de consciência ou perda de consciência, a própria base da língua pode ocluir a via aérea do paciente. Então você entra com algumas manobras como delivery, jaw thrust, você avaliou, não tem corpo estranho, você tem que pensar uma via aérea artificial. As indicações da via aérea artificial, toda vez que a via aérea natural não está pérvia, você deve pensar numa via aérea artificial. Então, o paciente que está com apneia, o paciente que está com uma via pérvia, mas ele não está conseguindo uma boa saturação, o TCE é grave, um Glasgow menor ou igual a 8, no momento da avaliação, você identificou um Glasgow igual ou menor a 8, você tem que pensar numa via aérea artificial. Então, pensar em garantir essa via aérea é o ponto inicial. Então, como você vai definir a escolha da via aérea artificial? O método mais habitual é a intubação orotraqueal. Esse é um padrão ouro na intubação. Então você sempre tem que lembrar na sequência rápida ou na intubação assistida por drogas. Então, a sequência rápida. Então, quando por definição, você vai pensar em fazer a sequência rápida toda vez que tiver que intubar um paciente e que tenha um reflexo do vômito preservado. Então, se ele tem esse reflexo, então você quer diminuir o risco de broncoaspiração. Então, você tem que fazer uma sequência rápida de intubação. No paciente de trauma, você não conhece a história clínica do paciente, você não sabe se ele está em jejum, em situação que você tem controle, você tem esse conhecimento. Então, toda vez que você vai fazer a sequência rápida de intubação. Então, vai fazer a intubação, você vai fazer a sequência rápida de via aérea, você tem que pensar numa segunda opção. Se você não conseguir intubar, qual seria a opção? Seria a cricotireoidectomia cirúrgica? Deixa o material tudo preparado, né? Porque as situações podem variar e você perder o controle. Paciente de trauma tem que garantir a via aérea, avaliar se tem aspiração, se o oxigênio está pronto, tudo na sua mão para não passar nenhuma situação de risco. Você não vai ventilar o paciente. Você não vai ventilar o paciente, mas você vai pré-oxigenar o paciente com oxigênio a 100%. Você vai oferecer oxigênio a 100% para melhorar a saturação do paciente. Quando você vai fazer a sequência rápida, você vai adotar a manobra de Selick. Manobra de Selick, você faz a compressão sobre a cartilagem cricoide. Através dessa compressão, você oclua o esôfago sobre a coluna vertebral. Manobra de Selick você não faz para facilitar a visualização de prega vocal. Você vai fazer apenas o Selick para comprimir o esôfago sobre a coluna vertebral. Você vai diminuir o risco de broncoaspiração e o reflexo de vômito. Cricoide contra esôfago. Também você pode fazer a manobra de burpee. Manobra de burpee. Manobra de burpee você faz não para diminuir o risco de broncoaspiração. Você faz para facilitar a visualização de prega vocal. O que é burpee?
é uma sigla no inglês. Você faz a compressão da cricoide para trás, para cima e para a direita. Para trás, para cima e para a direita. A manobra de burpee facilita a visualização de pregas vocais. Para trás, back. Para cima, up. Então, o burpee. Back para trás, up para cima, right para lado direito e pressure faz a pressão. Burpee. Celic é para diminuir o risco de broncoaspiração. Além disso, você faz a sequência rápida, drogas, que tem uma ação rápida e que são também ligeiramente metabolizadas. A droga de escolha, segundo a TLS, é etomidato. Você faz o relaxamento. A droga de relaxamento muscular é a succinilcolina. Então, succinilcolina, bloqueador neuromuscular, relaxou o paciente, aí você consegue fazer intubação, você consegue insuflar o cuff, testa a posição, insuflou tudo, testa, aí você vai aliviar a manobra de Selic. Você intuba, mantém a manobra de Selic para reduzir risco de broncoaspiração, testou, auscultou, insuflou o cuff, aí libera o Selic e aí começa a ventilar o paciente. Mas você sempre tem que pré-oxigenar o paciente. Então, pré-oxigenar faz parte, antes da intubação. Relaxante muscular, succinilcolina. Existe o risco de ter uma hipercalemia grave? Existe, mas não impede de utilizar succinilcolina. É uma discussão, né? Quando você pensa efeito colateral mais importante do uso da succinilcolina, de fato é o aumento de potássio. De fato é um risco de hipercalemia. Mas não impede o seu uso. É um efeito colateral, mas não é impeditivo. Você tem um aumento que normalmente não é clinicamente significativo. Pode aumenta algum leve grau de hipercalemia, mas não é clinicamente significativo. Quando que você vai se preocupar? Você vai se preocupar no paciente predisposto à hipercalemia mais grave. Então, no paciente predisposto, aí você não utiliza a succinilcolina. Agora, se você não sabe, então não vai ser impeditivo. Em alguns casos, pacientes com mais de 72 horas de lesão, ele passa a ser predisposto à hipercalemia grave. Lesões desnervantes após 72 horas. O paciente tem um acidente, faz um trauma medular, hack medular, depois de 72 horas tem risco aumentado. Queimadura, grande queimado, mas não de forma imediata, sempre depois das 72 horas. Lesão por esmagamento. Nesses casos, você pode pensar nesse efeito colateral. Nas outras demandas, a hipercalemia grave, o risco é baixo. Apenas nesses casos citados, depois de 72 horas, na lesão desnervante, no grande queimado, no paciente com síndrome de esmagamento, nos outros casos, você pode utilizar a succinilcolina sem perigo. A via aérea, difícil. O que é uma via aérea difícil? Como que eu vou suspeitar da via aérea difícil? Definição. Ela é difícil toda vez que você precisar 3 ou mais tentativas. 3 ou mais tentativas, 3 vezes, não conseguiu, é uma via aérea difícil.
Aí você pode predizer que essa via aérea é difícil. Você pode utilizar um mnemônico, um lemon, do inglês, vai fazer uma avaliação externa, ou seja, paciente com trauma de face, abertura oral restrita, retrognatismo, pescoço curto, vai ter uma intubação difícil. Trauma de face, fratura de face, não contraindica intubação. Vai ser um fator de dificuldade, mas não impede. Você tem que tentar intubar. Não conseguiu, você pensa em outra forma de via aérea definitiva. Você tem a regra 332, distância entre incisivos menor que 3 polpas digitais. Se for menor que 3 polpas digitais, ele não abre a boca. É intubação difícil. Distância entre mento e oide, distância tireoide, soalho, oral, menor que 2 polpas digitais, vai ser uma via aérea difícil. Você tem uma lampate serve como uma avaliação pré-operatória, mas também na via aérea difícil. Primeiro, para avaliar uma lampate, o paciente tem que estar sentado, uma posição confortável, ele vai ter que abrir a boca por completo, o máximo que ele conseguir, e colocar a língua para fora. Aí você vai avaliar o que você consegue visualizar. Quando se visualiza na classe 1 todas as estruturas, pálito mole, a úvula, os pilares amidalianos, está vendo toda a hora faringe, você consegue passar o tubo. Classe 2, você vai reduzir a visualização das estruturas, você vê o pálito mole, você vê o falce, a úvula ainda é visível, mas você não vê o pilar amidaliano. Classe 3, você tem uma redução do acesso. Você vê o pálito mole, mas não vê a úvula por inteiro. Você vê só a base da úvula. O Bonaparte 4, você não vê nada, não vê nem o pálito mole. Então, o Malaparte 4 já indica uma via aérea difícil. O paciente está avaliado sempre sentado e com a língua externalizada. Quanto maior a abertura, mais fácil a intubação. A via aérea difícil, o Malaparte 3 e 4, via aérea difícil. 3 e 4 é difícil no Malaparte. Você pode fazer a avaliação de suspeita de obstrução. Você faz a avaliação do Lemon, também tem que ver a mobilidade cervical. Você não consegue ter uma boa mobilidade cervical, paciente idoso, paciente com artrose, a via aérea vai ser difícil, a intubação. Isso é uma forma de avaliar, né? Serve no caso de fratura de maxilar, mandibular, com sangramento em via aérea. Você pensa, tem fratura, tem sangramento? Não consigo intubar. Vou fazer uma cricotireoidectomia cirúrgica. Não é de imediato isso. Sempre tenta intubar. Não conseguir intubar, aí você pensa em outro método. Aí assim você vai escolher a melhor forma de via aérea artificial. Você precisa de uma via aérea artificial definitiva para proteger a via aérea, paciente com sangramento, fratura facial. Sempre tenta intubar. Não conseguir intubar, aí sim você pensa em outro método. Você vai ter que ter um jogo de cintura. Via aérea definitiva é aquela que você protege a via aérea. Então você vai ter intubação orotraqueal, cricotireoidectomia cirúrgica e pode pensar traqueostomia, mas não de forma imediata no trauma. Se não for uma via aérea definitiva, se for temporária, você pode crico por punção temporária, a máscara laríngea temporária,
mas pensar sempre em entubar. Pensar sempre em entubar. Não conseguiu, não posso, aí estava muito sangramento, não consegui, aí eu penso em outras possibilidades. Não posso, não consigo, quero uma via aérea artificial definitiva, o que você tem que pensar é cricotireoidostomia cirúrgica. Esse é o primeiro conceito. A cricotireoidostomia cirúrgica é definitiva e ela é cirúrgica. A indicação não pode entupar e que é definitivo, cricotireoidostomia cirúrgica. Vai proteger a via aérea do paciente. Cricotireoidostomia cirúrgica. Você faz ao nível da membrana cricotireoide. Essa região você escolhe. Quando você passa a cricoide, entre a cricoide e a tireoide, você só tem uma membrana. É muito próximo da pele. Não tem risco de um sangramento, de encontrar muita vascularização, é bem superficial. Abriu, coloca uma cânula de traqueostomia e segue. Não faz em criança com menos de 12 anos. Alguns discutem em menos de 8, mas de forma geral não se faz em menos de 12. Você não tem uma estrutura cartilaginosa preparada. Você faz essa crico, você pode evoluir com traqueomalácia, com estenose. Então você não faz. Máscara laríngea e combitubo não são vias aéreas definitivas. Elas são temporárias. Elas não protegem a via aérea, não protege a via aérea do paciente. Ela serve para ventilar. É temporária, mas ela pode ser utilizada. Combitube, máscara laríngea. Combitube você faz uma intubação esofágica de propósito. A máscara laríngea você entra cegas, não precisa entubar, insufla a máscara, oclui o esôfago, a orofaríngea e insufla e esse ar vai para as vias aéreas. É mais fácil do que entubar, mas tem que ter a habilidade, precisa treinamento. Combitube, máscara laríngea, também não é tão simples. Não conseguiu entubar e não precisa de uma via aérea definitiva, você só quer uma coisa momentânea, você pode utilizar a máscara laríngea. E se não consegue entubar e pedir um definitivo, não tem que pensar. Você vai pensar em cricotireoidostomia cirúrgica. Cricopropunção é um dispositivo clássico de via aérea temporária. Ela é temporária porque você não protege via aérea, você vai na membrana cricotireoide e faz uma punção. Cuidado, ela também é temporária em relação ao tempo de permanência. A cricopropunção só pode ser utilizada por 30 a 45 minutos. Ele vai reter CO2 e risco de carbonarcose. Quando se faz cricopropunção? Cricopropunção é uma medida inicial de emergência mesmo, está no desespero, está sozinho, não consegue entubar, não tem material para fazer crico cirúrgica, faz a cricopropunção, oxigena o paciente, pode utilizar por 30 a 45 minutos, e aí depois prepara material, a cena, a situação e faz a crico cirúrgica. A cricopropunção é momentânea, até você se organizar, até preparar o material. Cricopropunção, quando você pensa também utilizar numa criança com menos de 12 anos. Você não pode fazer crico cirúrgico. Então você faz a cricotireoidostomia por punção. Então, pode escolher a traqueostomia. A traqueostomia é definitivo, ela protege a via aérea, ela é cirúrgica, assim como a cricotireoidostomia cirúrgica, quem faz é o cirurgião. Ela é eletiva, a traqueostomia. Eletivo,
você não vai utilizar no tratamento inicial e no trauma. Você vai fazer ao nível do segundo anel traqueal. Você pode encontrar tireoide, pode sangrar, você tem que afastar a musculatura. A traqueostomia é mais eletivo, né? Então, antes você indicava traqueostomia para paciente com fratura de laringe. Se tem fratura de laringe, você desaba toda essa região, fica difícil de visualizar e entubar. Para pensar em fratura de laringe, você vai ver que o paciente tem enfisema subcutâneo, você palpa, percebe fratura, a cinemática de trauma compatível, um trauma cervical, rouquidão, desabamento da região laríngea. Já pensava em traqueostomia. Hoje em dia, não. Você sempre vai tentar entubar. Pode ser difícil, mas sempre vai tentar. Não conseguiu entubar, aí você pensa em fazer traqueostomia nessa situação de fratura laríngea. Até pode tentar fazer uma cricocirúrgica, depende da tua habilidade. Como é que eu vou escolher a via aérea? Pensar em todos os conceitos, saber identificar a situação, avaliar inicialmente o ABCD do trauma, sempre primeiro garantindo a via aérea. Via aérea natural não está pérvia, vai ter que garantir uma via aérea artificial. Sempre intubação. Sempre intubação é a primeira opção. Não conseguiu, por fratura, por sangramento, e daí você pensa em outra. Tem que ser definitivo, cricotireotomia cirúrgica. É só temporário, vai máscara laringe, com bitubo, crico por punção. Fratura de laringe, tentou entubar e não conseguiu. Pode ser traqueostomia, mas a traqueostomia é eletiva. Basicamente, falando em via aérea e no trauma, seria isso.